Queridos irmãos, bom dia. Nessa manhã de domingo, dia 31/5/2020, nós estaremos participando de mais uma escola bíblica dominical. Antes, eu quero deixar aqui para os nossos irmãos uma breve reflexão. Salmo 117, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: Louvai ao Senhor todas as nações,
Louvai ao Senhor, todos os povos. É um convite do salmista para que todos os povos, todas as nações, tenham o prazer em louvar esse Deus maravilhoso. Que você, querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, você que participa conosco nas redes sociais, tenha o mesmo prazer em louvar esse Deus maravilhoso através do aprendizado da sua palavra. Hoje estaremos estudando a lição de número 4. Ela será uma revisão daquilo que já foi passado. A lição ela tem por título Realidade ou Rotina. É a lição de número 4. Nós tivemos essa lição no período de carnaval e ela é bem propícia para o momento em que nós estamos vivendo agora. Então, você aí que tem a sua revista, acompanhe conosco. Essa lição será apresentada pelo professor Valdeci. Ele estará trazendo para nós essas reflexões necessárias para que possamos, principalmente nesse período de confinamento, ter um aprendizado melhor, termos um entendimento das situações e circunstâncias que estamos vivendo. Então, tenha em mãos aí, principalmente a sua Bíblia, a sua revista e o seu caderno de anotações. Como eu sempre falo, nós temos uma equipe de professores que estão prontas para tirar as suas dúvidas em qualquer momento. Você aí assistindo esse vídeo, conforme em todo o segmento que a nossa igreja está fazendo, você pode deixar os seus comentários aí, as suas dúvidas, os seus questionamentos, que será repassado para a diretoria da IBD e nós entraremos em contato com você. Então, você tem em mãos aí a sua Bíblia, a sua revista, faça todos os seus apontamentos e tenha um bom domingo de aprendizado na presença do Senhor. Tire todas as suas dúvidas, tire todos os seus questionamentos e aprenda. O objetivo da escola bíblica é fazer com que você aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Que essa porção diária ela fique guardada, vivida e aplicada na sua vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que todos tenhamos um excelente domingo na presença do Senhor. Bom dia a todos os irmãos, aos amigos que estão ao alcance dessa transmissão. Tá? Tem sido muito bom esses estudos, tem sido edificante, né? Tem provado para as igrejas que esse método pode ser muito eficaz. Esse método se constitui numa nova ferramenta, né? Uma ferramenta auxiliar, algo que realmente ajuda no estudo da palavra de Deus, na vida devocional, enfim, né? Tem sido muito bom. E quem sabe, né, voltando à normalidade, esse método possa continuar para auxiliar, né, aí os estudos, até mesmo um culto em horário diferente do culto físico, não é bom? Então isso tem sido edificante, né? Eu quero pedir aos irmãos que juntos, né, possamos mais uma vez mergulhar em mais um tema que envolve o estudo da palavra de Deus. E terminado já, né, todos os temas aqui da revista, tem sido bênção, né? A revista Tudo Entregarei. Nós vamos fazer aí uma reedição da lição 4, tá? Que ela foi estudada, acho que no período do carnaval. A irmã Márcia esteve comentando a respeito disso. E como geralmente nesse período muitas pessoas não estão presentes, viajam, né, vão para casa de parentes, enfim. Então o efetivo foi muito pequeno aqui na igreja, de repente o aproveitamento não foi tão bom, né, como se esperava. Então há necessidade, houve, né, por parte dos irmãos, a necessidade de repetir esse estudo 4, que tem como tema realidade ou rotina. Bom, o tema, como vários outros aí da revista, no primeiro momento ele parece enigmático, né? Que não é aquele tema que você
ao se deparar com ele, você já está diretamente entronizado no que quer dizer o texto, o assunto, né? E a gente, parece proposital do autor, né, para que nós, na medida que nós vamos nos envolvendo com o estudo, aí a gente vai perceber do que ele quis dizer sobre realidade ou rotina. Bom, o nosso texto básico está lá em Salmos 42, de 1 a 11, tá? Devocional, Salmos 78, de 1 a 8, seria interessante que você passasse por esse texto, estudasse em casa, desse uma lida, né, para entender mais ou menos o que o autor, em que momento ele quer relacionar isso com esse texto com o assunto. Bom, mas eu fico no primeiro momento aqui, que é esse versículo-chave, 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 e 15, onde lemos assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Esse versículo ele já dá uma boa noção do que nós queremos agora, que nós queremos para essa manhã. Primeiro, a pessoa chamada natural, né, pela Bíblia, aquela pessoa, aquele amigo, ou nós, né, em outros momentos, tivemos um encontro com Jesus Cristo. Como? Um dia nós ouvimos a palavra de Deus, através de um sermão, visitando a igreja com um amigo, a convite de um amigo, ouvindo um belo hino, uma música que fale de esperança, de salvação, que fale de Cristo como um grande rei e salvador, né? Uma conversa, um diálogo com um amigo cristão, um outro livro, né, de um autor cristão que fala da salvação, que fala do que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, e ali nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus. E sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, né, ele nos convence a partir dali do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nós começamos a entender que as velhas práticas já não cabem mais em nossa vida, né? Nós começamos a perceber que, embora sendo ainda falho, sendo ainda pecador, sendo ainda uma pessoa muito frágil e sujeita a toda sorte de intempéries nesse mundo, mas nesse momento, a partir desse momento da conversão, foi produzido esperança em nosso coração. E aquela palavra céu, eternidade, já não é algo tão distante para nós. Nós já começamos a entender que há sim esperança certificada pela palavra de Deus, que essa morada de Deus pode um dia ser também a nossa morada, né? Aquela história que a gente ouvia, que Cristo iria voltar, mas que era algo histórico, a gente nunca teve uma experiência com Ele. Nesse momento, isso já fica muito vivo em nossa mente, em nosso coração, porque nós acreditamos por fé, a fé que foi produzida em nosso coração, nós já acreditamos que Ele há de voltar. Quando? Não sabemos nem se estaremos nesse plano, estaremos aqui, mas Ele há de voltar e resgatar a sua igreja. Então, esse momento é maravilhoso. Esse momento é um momento inicial. Nada vai acontecer de sucesso na vida do crente, nada, sem que primeiro não tenhamos esse encontro, esse belo encontro com o Senhor Jesus Cristo. E mediante esse encontro nós estamos ali desejosos por conhecer cada vez mais, estamos ali ansiosos por ver a manifestação dele a cada dia em nossa vida. Nós próprios, acompanhamos essa transformação em nós, né? Nós vemos o
o nosso relacional ele começa a mudar, nós começamos a ver o outro como o nosso próximo, não mais como uma pessoa qualquer que eu possa levar vantagem de alguma forma, que se não for meu amigo, se não for meu companheiro, eu descarto. Não, a gente já começa a ver o nosso próximo de uma maneira muito especial, né? A família de uma maneira muito especial. Começamos a ansiar que a família também se converta, né? E a gente começa a ver na igreja famílias todas convertidas, isso é maravilhoso. Mas então, eu introduzo, né, esse momento, porque para nós entendermos que tudo começa na nossa conversão, tudo começa nesse encontro com Cristo, tudo começa nesse momento maravilhoso que nós temos com Ele. Mas a partir daí, né, nós precisamos dar continuidade à nossa vida cristã, né? E ainda que o autor ele coloca na página 28 que ainda todas as coisas nos são lícitas, mas agora nem todas nos convêm. Sentimos que devemos mudar e queremos mudar, mas não sabemos como. Não temos condições de purificar nossa alma pela nossa própria vontade. Então, meu amado, nós, dentro desse processo, tá, dentro desse momento, e quero lembrar que essa conversão ela é um ato. Tá? Você teve um encontro com Jesus num ato. Naquele momento, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e você se arrependeu dos seus pecados, porque precisa haver arrependimento de pecado. Então é um ato. E nesse ato, você se converte ao Senhor. Tá? E Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai afirmar que todas as coisas eram no passado para você, para nós, para todos que ainda não havia tido um encontro com Cristo, todas as coisas eram lícitas, eram normais, eu fazia aquilo que eu queria, que eu bem quisesse, e estava tudo certo. E interessante que você chegando para o Evangelho, o apóstolo Paulo vai falar, todas as coisas continuam sendo lícitas para você, mas agora nem todas lhes convêm. Não é isso? Nem todas lhes convêm, porque, por exemplo, há atitudes que nós às vezes queremos tomar, né? Só que a gente percebe que por ter alguém próximo de nós, talvez um irmão, uma irmã novo na fé, isso pode lhe causar um mau testemunho e pode enfraquecer a sua fé na caminhada cristã. O que nós fazemos? Nós evitamos, então não convém que se faça. Então não convém que voltemos atrás das velhas práticas, né? Não convém que voltemos às práticas do velho homem, da velha pessoa, da rotina antiga que satisfazia plenamente a carne, os desejos, a vontade, mas que na verdade não tinha nenhuma conexão com o sagrado, com o santo, com Deus, né? Com essa proposta de céu, com essa esperança de salvação. E então, a partir daí é que vai justificar plenamente o tema da lição, né? Realidade ou rotina? Para que nós possamos ter uma vida sedimentada na presença de Deus, ter uma vida plena na presença de Deus e que isso se transforme numa realidade, não numa rotina, é necessário que nós venhamos alimentar essa nova vida, né? Alimentar de uma maneira sistemática, que faça com que nós tenhamos plena conexão com o Senhor, mesmo nos momentos mais adversos, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, tá? E esse processo de mudança que vem a partir da conversão, chamada por Deus de santificação, tá? É longa. É um processo longo. Longo por quê? Porque ele dura até que Cristo volte, né? Ele dura até que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja, segundo o que nos conta a palavra de Deus, e aí estejamos
já num corpo revestido, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, na estatura de varão perfeito. Então, é um processo que, enquanto nós habitamos nesse plano físico, nós devemos buscar, né, santificação, deixar de lado sempre aquilo que realmente nos desconecta do nosso Deus, procurar vencer a cada dia algo que realmente nos distancia do Senhor. É esse processo de mudança de vida, né? E esse processo, ele não pode ser movido pelo emocional. Não pode ser movido pelo emocional. Ele tem que ser alimentado, como nós dissemos, com alguns métodos que nós vamos ver aqui para frente, né? Alguns procedimentos que nós vamos ver a partir daqui, que realmente vai fazer com que tenhamos uma vida espiritual preenchida pelo Senhor. Tá? E eu digo que ele não deve ser movido pelo emocional, tá? Porque realmente a palavra de Deus vai nos falar em algum momento que a razão, né, muito embora o emocional faz parte da nossa vida devocional, não podemos descartar o emocional em muitos momentos, né? A gente vê na historicidade bíblica o emocional presente, faz parte, mas esse emocional ele não pode descartar a razão, ele não pode descartar a racionalidade de entendermos perfeitamente aquilo que estamos fazendo em conexão com a palavra de Deus, em conexão com o culto que prestamos a Deus. Nós vamos dar uma lidazinha no texto lá de Romanos 7, capítulo 7, a partir do versículo 14, nós lemos assim: bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que é o seguinte: embora convertidos, nós ainda temos uma natureza humana, uma natureza pecaminosa, que não adianta, pelo meu muito desejo de ter uma vida devocional ativa, uma vida devocional reluzente, uma vida devocional que me faça caminhar a passos largos para a santidade, e apenas fazer com que isso aconteça apenas com o meu querer, com a minha vontade. Paulo acaba de dizer na sua carta aos Romanos, porque aquilo que ele deseja fazer, ele não consegue. Por quê? Em muitos momentos não consegue. Por quê? Porque nós estamos ainda vivendo nesse corpo físico que, segundo a palavra de Deus, ele se choca, né, com as vontades do Espírito. Então, em muitos momentos, a carne acaba falando mais alto. Em muitos momentos, o ser natural acaba falando mais alto. Então, isso mostra que o nosso querer, o nosso simples querer em fazer, não resolve. Porque quando nós queremos algo que nos faça aproximar de Deus, em muitos momentos, o desejo humano interrompe. Não é isso? Ele vai dizer o seguinte, agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, ou seja, o pecado ainda habita em nós, mas agora redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, já perdoado pelo Senhor. Mas, no entanto, o que eu quero dizer é o seguinte, que por nós próprios, né, por mim, pela minha própria vontade, essa mudança de vida, ela não acontece. Não pode ser movido pelo emocional, tem que ser movido pela razão, ainda que o emocional em muitos momentos faça parte, mas a razão bíblica, aquilo que a Bíblia me mostra, aquela força, aquela proteção, aquele agir do Espírito que não depende de mim, exatamente quando eu quero, quando a minha vontade própria quer. Não é isso? Mas aquilo que eu posso fazer e que devo fazer
é abrir o coração e permitir que o poder magnânimo de Deus faça por mim. Entendeu? Então, o emocional, ele não faz a diferença aí, né? O meu querer, ele não vai me trazer uma transformação de vida, uma novidade de vida que a Bíblia fala após a conversão. Isso tem que ser rebuscado, isso tem que ser tratado, isso tem que ser alimentado com a palavra de Deus, com oração, e nós vamos ver daqui para frente, tá? O outro ponto, né, exatamente complementando essa questão, é agir. O Paulo ainda vai falar da racionalidade, né, quando ele fala do culto racional, e isso é muito importante. É um texto muito conhecido, de Romanos 12:1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto, e essa palavra racional no original grego traz o sentido de lógica, de lógico. Então é aquilo que eu preciso entender o que estou fazendo, é aquilo que é algo que é acompanhado pela obediência à palavra. Por quê? Eu entendo que a palavra de Deus, segundo a própria Escritura nos mostra, ela é boa, é perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, a lógica me faz eu segui-la e obedecê-la. Não é isso? Então, dessa forma, sim, obedecendo a palavra e atendendo os conselhos dessa palavra, eu passo a ter uma novidade de vida. Tá? Eu não dependo do meu querer, essa novidade de vida não é simplesmente eu aceitei Jesus hoje, estou maravilhado de alegria, estalo o dedo e falo, a partir de amanhã eu não faço mais isso, a partir de amanhã eu vou ter uma vida devocional maravilhosa. Se eu era um cara completamente adúltero, a partir de amanhã não tomo mais essa atitude. Se eu roubava, a partir de amanhã não faço mais isso. Não depende do querer humano, entendeu? Depende de você atender a palavra de Deus, porque o poder transformador está exatamente em ter uma vida devocional que obedeça a palavra, ou seja, permitir que Deus fale conosco e nós falarmos com Ele através da oração. Esse é o processo, não há outro, de mudança de vida, de transformação de vida, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, não é isso? E para que essas coisas aconteçam, aí sim, para que essas coisas aconteçam, é necessário que nós tomemos algumas atitudes práticas. Volto a dizer, essa palavra é uma palavra-chave, alimentar, tá? Alimentar com uma vida devocional, que aí sim, que agrade ao Senhor. Essa vida devocional, qual é o objetivo dela? Preencher a nossa vida, preencher o nosso ser, de maneira que o tempo ele é ocupado, né, com algo sagrado, né? O nosso tempo, a nossa mente, o nosso agir, a nossa visão de mundo, ela é ocupada a partir de agora com o sagrado. Não é isso? Que vem de uma vida devocional, com a leitura da palavra, com oração, com louvor, com envolvimento naquilo que é sagrado. Então, alimentando o nosso ser dessa forma, aí nós vamos ter uma vida, uma novidade de vida, uma transformação de vida, uma vida de santificação. Ou seja, nós estamos dando continuidade a esse momento de conversão. Após o momento de conversão, nós tendo uma vida plena na presença de Deus. Essa vida plena depende de nós, no sentido de ter uma vida devocional correta. Não depende de nós no sentido de um simples querer. Olha, eu já aceitei Jesus Cristo, só basta agora eu vir um domingo ou outro na igreja, né? As pessoas vão ver que eu estou vindo com a Bíblia, vão me chamar de cristão, eu vou ser correto com o meu dízimo, está tudo certo. Chego domingo na igreja, sento no banco, assisto o culto, né? Fico feliz, oro, leio a Bíblia, ouço a mensagem e vou embora para casa. Não, isso realmente contradiz todo o plano
plano de Deus na vida do ser humano, na vida daquele que o aceitou como Salvador, né? Deus ele vai dizer na sua palavra que ele pretende nos levar a um patamar de novidade de vida. E para ter novidade de vida, nós precisamos fazer a nossa parte. É isso? Nos envolvermos com o sagrado. Porque com isso nós nos afastaremos do profano. É isso? Então vamos lá. Aí a sugestão que o autor dá aqui, muito interessante, muito bacana. Primeiro é o tempo a sós com Deus. Irmãos, isso é muito importante. Eu confesso que de algumas coisas que nós vamos aqui estudar, algumas coisas eu preciso mergulhar mais. E você vai perceber que você também precisa mergulhar mais nesse processo. Não é isso? Tempo a sós com Deus. Isso é algo fundamental, irmãos. Fundamental. A vida, o dia a dia toma todo o tempo da gente. Todo o tempo. E quando lhe sobra algum, parece que nós precisamos preencher esse tempo com alguma coisa. E nunca com aquilo que é de suma importância no sentido de vida cristã, no sentido do cristianismo. Esse tempo a sós com Deus é muito importante. Qual o seu tempo a sós com Deus? Qual o seu melhor tempo com Deus? Depende de você, né? Nós tivemos aqui na igreja um pastor, membro da igreja, o pastor Antônio. Ele dizia que para ele o melhor momento era na madrugada. Ele dormia muito tarde e ele dizia: olha, eu gosto muito da madrugada, fim da noite entrando na madrugada, porque é um momento de extremo silêncio. E ali eu tenho muita tranquilidade para me ler a palavra de Deus, para me meditar, para me orar. Mas tem pessoas que de repente vai ser pela manhã, né? Quem trabalha à noite, como eu, por exemplo, um horário bom para mim é pela manhã, eu chego, então um horário bom para outros momentos, enfim. Mas é importante que a gente separe um tempo a sós com Deus. Esse tempo, nós não podemos estar dando atenção para qualquer outra coisa. Estou fazendo um tipo de trabalho aqui, eu posso muito bem orar e ler um texto da Bíblia e depois eu... Não, separe esse tempo, dedique esse tempo, ainda que seja de 15 minutos, 12 minutos, mas um tempo a sós com Deus, onde você pode parar, né? Deixar de lado todo tipo de pensamento que realmente te afasta desse momento devocional e começa a se conectar com Deus, com o coração, ouvi-lo, né? Esse momento a sós com Deus é muito importante, né? O autor vai dizendo aqui, se desejamos ser crentes frutíferos, temos que fazer nossa parte. Precisamos começar cultivando as raízes profundas, investindo um tempo diário no estudo da palavra. A Bíblia não pode ser lida como obrigação ou rotina. Isso tem acontecido em muitos momentos. A Bíblia tem sido estudada como obrigação, como rotina. Não, a palavra de Deus me orienta, eu ouço sempre do meu pastor, eu ouço sempre do meu irmão, enfim, eu preciso ler, estudar a palavra, então eu vou, todo dia eu separar um momentinho e ler, mas aquilo no seu dia a dia se transformou numa rotina, né, que ele não consegue mais deixar de fazer, mas não houve um momento devocional. O momento devocional é um momento de meditação, momento de meditação, é um momento de entender, né, o que aquela palavra está trazendo para nós, qual o sentido daquela palavra para nós, o que Deus está querendo falar no nosso coração naquele momento, não é isso? Procurar estudar a interpretação da palavra, busca se informar com outros métodos, outros meios, para você entender melhor. Tá? Então, nesse momento a sós com Deus, é o momento que você vai estudar a palavra, é o momento que você vai separar, né, um texto, é o momento que você vai alimentar seu espírito, é o momento que você vai ouvir Deus falando contigo, mas é um momento que você tem que estar a sós, é o momento que você tem que se desligar do mundo, né, no sentido de atividades, enfim, para que você realmente tenha uma meditação a contento, não é isso? A palavra de Deus. E aí sim, você seja alimentado por essa palavra, por esse texto, por aquilo que Deus queira falar no seu coração nesse momento. Tá?
Interessante que o autor vai dizer aqui, ó, assim como leva tempo para um fruto crescer e amadurecer, leva tempo para chegarmos à maturidade cristã. Para chegarmos a essa maturidade cristã, precisamos realmente ter uma vida devocional, alimentar o nosso ser, e isso leva tempo, né? Leva tempo para chegarmos à maturidade cristã. Mas esse tempo, ele tem que ter um início, ele tem que ter um desejo, né? Para que essas coisas aconteçam. Não ficamos aí, irmãos, com crentes com 10, 15, 20 anos de igrejas e que mal conhecem textos bíblicos, que mal conhecem a historicidade bíblica, né? E, enfim, isso não é bom. Isso não é bom para a nossa maturidade cristã, né? Paulo vai falar o seguinte, que nós devemos ser alimentados, né? Agora não mais com leite que é frágil, fraco, mas com aquele alimento mais sólido, aquele alimento mais, né, substancial. Então, é importante isso, irmãos, tá? Que possamos sair daqui, desse estudo, convictos disso. Isso é importante demais. E a primeira parte de você começar um estudo da palavra, escolhendo uma Bíblia. Lógico, né? Você tem que ter uma Bíblia. A primeira coisa que precisamos fazer é providenciar uma Bíblia de estudo. Será melhor se ela for de fácil leitura, letras grandes para facilitar, né, a visualização, até a memorização. Tiver espaço para anotações, trouxer referências, chave bíblica ou concordância para auxiliar em consultas e mapas. Localizar os locais citados no texto ajuda-nos na compreensão. Então, escolhe aí uma Bíblia que seja geralmente, irmãos, para a pessoa que está começando na fé, não é interessante uma Bíblia de estudo muito difícil, de difícil entendimento, né? Começa com a Bíblia mais na versão tradicional. Eu sempre ouvi, desde pequeno, que aqui na igreja mesmo há muito tempo, olha, é interessante você começar a estudar a Bíblia, primeiro pelo Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais explicados, né? E por Salmos, no Velho Testamento, começar por Salmos, né? Então, a partir daí você vai avançando, na medida que o desejo vai aumentando, você também vai trocando, né, uma Bíblia de estudo indutivo, uma Bíblia apologética, né, que faz a defesa da fé, que te incentiva cada vez mais, enfim, não é isso? Depois, como nós falamos no início, escolher uma hora, escolher um tempo, né? Escolhe um tempo aí, uma hora. Qual é a hora melhor para você? A hora mais tranquila. Porque às vezes a gente fala, essa hora para mim é interessante, mas é a hora que você está super cansado, você vai dormir, não vai ter tempo, enfim, não vai ser um momento de meditação gostoso, não é isso? Então, vê direitinho. Escolher um local, isso também é muito importante, irmãos. Um local que seja aquele local em que não vai tirar muito sua atenção, um local que você possa sentar com calma, um local que te envolva naquele momento, naquele ambiente espiritual, é isso? Local onde você pode colocar a sua Bíblia, colocar o seu livro de estudo, e isso vai facilitar bastante nesse momento devocional. Você pode escolher também, é interessante que você escolha um método de estudo. Às vezes lemos a Bíblia sem tirar nenhum proveito da leitura. Muitas passagens não fazem sentido para nós, lemos e nos esquecemos em seguida. Por que acontece isso? Por que acontece isso com a leitura bíblica? Naturalmente é porque falta um método de estudo. É claro que a graça de Deus nos permite a leitura e o entendimento das Escrituras, mas há instrumentos eficazes que podem nos ajudar muito. E aí eu volto, irmãos, àquela questão que nós comentamos antes. Não permitir que o emocional possa dar o tom final daquilo que devemos fazer. Porque muitas das vezes a gente... eu já vi pessoas que pegam a Bíblia, ora, separa um texto, que maravilha, Deus falou comigo aqui, e ali ele começa a permitir que
apenas o lado emocional preencha o seu dia a dia. Não, por que eu digo nesse sentido pode ser o lado emocional? Porque se você não envolve aí a questão do culto racional, aquilo que Paulo fala, de chegar, observar, entender, interpretar, essas questões, todos esses passos à frente que nós vamos comentar aqui, fica uma leitura infundada, uma leitura sem proveito maior, uma leitura voltada apenas uma leitura holística, né? Algo que você passou os olhos e achou que está muito bom, achou que aquilo ali pode contribuir com a sua vida e pronto. Não, nós temos que ter momentos sistemáticos nessa parte do estudo, né? A gente usando essa sistemática vai facilitar muito, não é nada tão difícil, não estamos falando aqui de nada tão difícil, mas é algo do tipo de observar, o autor fala aqui, observar, interpretar, ver o conteúdo, ver o contexto, são coisas importantes, né? Porque vai fazer dessa leitura algo proveitoso, porque se essa leitura não for proveitosa, irmão, de nada adianta. Eu leio o texto de Salmo, maravilha, pronto, esse salmo vai me preencher no dia. Não é bem por aí, né? O autor diz assim, primeiro passo, observação. Neste passo nós perguntamos e respondemos a questão: o que vejo neste texto? O que ele me conta? É procurar ver o texto em todos os seus detalhes. Devemos ainda dar atenção ao cenário onde ocorrem os fatos. Enfim, observar, tentar se localizar com a geografia bíblica, né, com o texto, e entender em que momento ele se passou, é isso? A questão da cultura, né? Essa observação geral, no primeiro momento, é importante, é isso? Para a gente se localizar com o texto. E ver a interpretação, né? A interpretação ela é algo também que você, com o tempo, né, através de estudos aí, auxiliares, através de estudos bíblicos na igreja, com o pastor, você vai se familiarizando melhor com essa interpretação. A observação leva-nos à interpretação. Lemos no Salmo 119:34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Para entendermos um texto, devemos procurar a resposta para as perguntas: quem, o que, para quê, onde, como, porquê e quando. Há 5 princípios básicos de interpretação para ajudar na memorização. Todos começam com a letra C. Aí vem o conteúdo. O conteúdo é o texto que estamos estudando, que passou pela observação, como ficou registrado. Bom, irmãos, nós estamos finalizando aqui. Como os irmãos viram, esse processo de estudo bíblico que passa pela observação, pela interpretação, né, pela aplicação, enfim, são passos importantes, e eu sugiro aos irmãos que dêem uma olhada lá na revista, passo a passo, tá? Porque senão vai se tornar muito longo esse nosso estudo, mas você olha passo a passo lá e tenta seguir, tá? Tendo dúvidas, converse com qualquer um de nós, com o pastor, fale conosco, né? E isso vai ser bom, a sua leitura devocional, tá? Finalizando aqui, tem a outra parte fundamental, que é a oração, né? Esse diálogo maravilhoso com Deus. Isso é extremamente importante nessa chamada hora tranquila, né? Falar com Deus, conversar com Deus, entrar em colóquio com o nosso Deus nesse momento é fundamental. É colocar diante dele os nossos queixumes, colocar diante dele as nossas alegrias, agradecer a ele pelo dia a dia. Mas é interessante, irmãos, que quando nós oramos ao Senhor, nós percebemos, entendemos que estamos falando com uma pessoa. E se estamos falando com uma pessoa, isso é um diálogo. Então devemos, né, nos relacionar da melhor forma com Deus, como se estivesse falando com uma pessoa, mas essa pessoa é especial. Não é isso? É uma pessoa que transformou a sua vida e a minha vida. Então esse momento da oração é fundamental. Isso vale para toda a nossa vida. Tá bom? Eu quero finalizar aqui também querendo lembrar a você que esteja
junto conosco a cada dia, se envolvendo com a igreja, se envolvendo com as pessoas, os irmãos, faça contatos, converse, né? Troque ideias, ainda que seja virtualmente. Esse momento está sendo muito saudável, tá bom? Isso é importante para que você se sinta também fortalecido, trocando experiências, tá bom? Eu quero finalizar aqui e te agradecer a você que participou aí, dando atenção, estando aí online, tá? Que Deus possa te abençoar ricamente, que Deus possa te conceder um domingo maravilhoso e que esse estudo, de alguma forma, tenha sido proveitoso para você, porque ele fala da nossa vida devocional, ele fala daquilo que tem que ser realidade na minha e na sua vida, não é isso? Não pode virar rotina, tem que ser uma vida que agrade a Deus. E para que isso aconteça, nós devemos ter realmente dar a Ele uma devoção devida. É isso? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe ricamente, tá? Despeça aí dos seus amigos, dos seus irmãos, ainda que pelos comentários aí no Face, mas nunca da presença de Deus. Muito obrigado por tudo. Igreja Batista Memorial em Ouro Preto. Vamos cantar bem forte, bem bonito, todos juntos, um lindo coral. Canta comigo. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Firme, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Bem alto, canta! Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É tempo, é tempo, é tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Vai! Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem bonito, o estandarte desta igreja, levantei-nos sem temor. Ela é a muito amada esposa do bendito Salvador. Jesus, é Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta
Nessa igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Bem bonito! Já refuge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Canta bem forte! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Feliz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga comigo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todos juntos, numa só voz, bem bonito. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Canta bem alto! Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Agora um lindo coral, vai! Que alegria neste dia nós estamos a cantar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Vai! Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Bem bonito, vai! Deus glorioso, Deus bondoso, Igreja Batista Memorial em Ouro Preto. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Vai! Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então canta comigo, vai! Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Aponta pro céu, todo mundo, bem alto, bem forte, bem bonito. Aponta para o céu e diga o mais alto que você puder. Diga aí aonde você está na sua casa, aonde você está assistindo agora. Diga assim, bem alto, bem forte, bem bonito. Diga, Jesus! Bem alto, diga, Jesus! A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. É festa no céu, derrota no inferno. Aleluia! Olá, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Eu estou passando por aqui para o encerramento da Escola Bíblica Dominical e agradecer a Deus pela vida do irmão Valdeci, pela bela lição que ele apresentou. Quantos ensinamentos nós podemos trazer para o nosso coração e a nossa vida nesta manhã e aplicá-la para a nossa história, para uma melhor vivência, um melhor comprometimento com o Senhor, com a sua igreja, com a sua palavra, e que essa lição venha promover em nosso coração um crescimento
que venha produzir em nossa vida uma qualidade essencial de vida na presença do Senhor. Parabéns, Valdeci, que Deus te abençoe e que Deus continue usando a sua vida como instrumento nas mãos do Senhor. Queridos, eu quero fazer algumas comunicações para todos. Primeiro, que hoje nós repetimos mais uma lição, foi a lição 4, e encerramos o ciclo desta revista que até então nós estávamos trabalhando com ela. Chegamos ao final e espero que tenha sido muito proveitoso para todos os irmãos estarem estudando a respeito desse tema. Tudo entregarei. Que tenha sido não somente proveitoso para o conhecimento, mas também para a aplicação desses conhecimentos para a sua vida, para a sua história. Que Deus te abençoe. E parabéns a todos que foram fiéis ao estudo da revista, ao estudo da Palavra do Senhor durante todos esses 4 meses. Foi um excelente ciclo e para todos aqueles que foram pontuais, estudaram a lição, estiveram presentes na escola dominical, que Deus te abençoe. Boa parte dessa revista nós vivemos uma nova modalidade, não é? Foi a aula não presencial, foi a aula através aqui do Facebook, mas tivemos uma boa cooperação. Para os irmãos terem ideia, quando você vê o registro lá em cima de 40 e poucas pessoas participando da escola dominical, aquele dali são os registros que estão presentes para que você veja. Mas sempre ao final de cada escola dominical, de cada estudo bíblico, de cada culto de domingo à noite, nós fazemos uma leitura oficial daqueles que visualizaram a nossa página. E nós temos tido na escola dominical uma média de 200 e poucas pessoas participando da EBD. No horário, 100 e poucas pessoas participando da EBD, em média. No horário do culto da noite, estamos chegando à casa de 300 pessoas participando do culto ao Senhor. Então a escola dominical, ela tem sido muito bem frequentada pelas visualizações que todos têm prestado. Então vamos, dentro dessa nova modalidade, vamos continuar assim crescendo. Eu quero informar os irmãos, que eu sei que alguns já estão aí ansiosos, nós vamos ter uma nova dinâmica agora no mês de junho. Eu estou reforçando para que os irmãos estejam atentos quanto a isso. Vamos ter temas, vamos trabalhar, será um mês de junho, a EBD vai ser temática. E os dirigentes da escola dominical escolheram alguns temas que eu passo para vocês rapidinho aqui. Primeiro domingo estaremos estudando sobre a ceia do Senhor. Nós não iremos ministrar a ceia, vamos estudar sobre esse tema, ceia do Senhor. Segundo domingo, nós vamos estudar sobre liberdade cristã. Terceiro domingo, nós vamos estudar sobre santidade e amor fraternal. Quarto domingo, vamos falar sobre salvação pela graça. Então, são esses 4 temas que nós vamos estudar. A cada domingo, nós estaremos vendo a leitura básica, que será a leitura bíblica que você vai ler em casa e vai, durante a semana, procurar versículos bíblicos que se encaixem com este tema que você estará estudando. E no domingo, o professor da escola dominical estará trazendo ensinamentos dentro do tema proposto, tá bom? Então você em casa, você não vai deixar de ler a Bíblia. E eu quero aproveitar esse momento para dizer, olha, alguns irmãos não estão prestando atenção nas devocionais. Então eu quero pedir aos irmãos que valorizem os nossos pastores, os nossos irmãos que voluntariosos fazem com amor, com carinho, com preocupação com a igreja, trazendo todo dia às 9 horas da manhã um ensinamento bíblico para você. Mas além dessa devocional, que você precisa valorizar os irmãos, vá lá no Facebook e diz, irmão, você abençoou a minha vida nesta manhã. Vá lá nos grupos que temos da igreja, grupos de WhatsApp, diga, olha, eu fui abençoado ou abençoada por Deus com a devocional que o irmão colocou hoje, porque isso enriquece o coração dos nossos irmãos que têm sido instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Mas fora essas devocionais, você você deve fazer o quê? Você precisa fazer as suas leituras diárias dentro do tema que é proposto. Próximo domingo, vamos falar sobre a ceia do Senhor. O professor irmão Marcelo, e ele estará falando sobre a definição sobre ceia do Senhor, propósito
bíblico para a ceia do Senhor e definição quanto aos elementos da ceia. E o texto bíblico que ele estará usando será de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 34. Grave esse texto, estude durante a semana. Outra palavra também quero dar aos irmãos é quanto ao mês de maio. Estamos encerrando hoje. Mês de maio é conhecido como o mês da família. Infelizmente, não podemos fazer aquela programação que sempre fazemos na igreja, mas nós não deixamos de considerar o mês de maio e vamos orar agradecendo a Deus pela sua família e rogando que Deus possa continuar registrando na história da sua família, do seu lar, a sua presença, a presença do Senhor. E lembrando que família não é somente constituída por marido, mulher e filhos. Existem algumas famílias da nossa igreja em que a irmã é a provedora do lar, cujo marido já faleceu, ou ocorreram alguns fatos que fizeram com que você não viva mais dentro dessa estrutura que nós consideramos como família, mas não deixa de ser família. A você que não tem seus pais com você, você também constitui família. Então todos nós vivemos numa base familiar. Então vamos agradecer a Deus pelas nossas famílias. O mês de junho está abrindo aí, começa amanhã e é o mês do aniversário da nossa igreja. Então vamos estar orando, a comissão de programa já está começando a fazer a programação. Não sabemos se daqui até lá teremos a igreja presente, cultos presenciais, mas já estamos nos preparando. Se não houver o culto presencial, nem por isso deixaremos de estar felizes pelo aniversário da nossa igreja. São anos de bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida, através da igreja, sobre a vida da igreja, propriamente dita, sobre a vida do santuário da nossa igreja e sobre a vida da nossa comunidade, que é abençoada através da nossa igreja. Então, não nos deixemos levar pelo fato de que não temos talvez a presença, o culto presencial, mas iremos fazer uma grande festa, um grande dia de louvor e adoração ao Senhor, por mais um ano que Deus concede à igreja que fazemos parte, a primeira igreja batista no Gramacho. E por fim, eu quero também fazer alguns agradecimentos. Graças ao Senhor, mais uma semana vencemos, até ontem, sábado, quando nós não tivemos nenhum caso grave na nossa igreja acometido pelo vírus ou algum irmão que tenha tido problemas muito sérios. Então eu quero convocar você para que agradeçamos ao Senhor por essa grande bênção que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E tivemos, através das famílias da nossa igreja, uma vitória do Senhor, Ele não está mais como membro da nossa igreja, mas por muitos anos foi e é querido, claro, por muitos de nós da igreja. O irmão que é conhecido, é Luiz, o nome dele, é conhecido como Lula, é o irmão da irmã Sandra. Ele teve um infarto na semana passada, mas graças ao Senhor, o Gil me comunicou esses dias lá no grupo dos homens que o Lula já está em casa, graças ao Senhor, se recuperando, fez o cateterismo e está se recuperando. Vamos agradecer ao Senhor, não somente pela vida dele, mas também agradecer a Deus pela vida da Sandra, do Gil, que com certeza estiveram envolvidos nesse drama, mas graças ao Senhor, Deus deu vitória a vocês. Que Deus os abençoe. E também agradecemos a Deus, eu estou muito feliz por isso, com a vitória do pastor Valdeci, da Igreja Batista Memorial em Vila Rosário. Valdeci teve um infarto também, todos sabem, nós estivemos comunicando aqui em nosso canal, estivemos orando por ele, a igreja orando, todos nós amamos muito o pastor Valdeci e graças ao Senhor, ele fez o exame na segunda-feira, dia 25, já está em casa, se recuperando e com certeza Deus tem bênçãos para a vida dele e da sua esposa. Que Deus te abençoe, tá, Valdeci? Fico muito feliz pelo seu retorno para a sua casa. Parabéns aí à Igreja Batista Memorial em Vila Rosário por essa vitória de fé e Deus tem honrado a vida de vocês, honrado o ministério do pastor Valdeci aí entre vocês. Que Deus os abençoe. E por fim, agradecer a Deus e aos irmãos pela cooperação financeira. Todos nós estamos meio preocupados, Como faríamos quanto à questão das nossas despesas financeiras,
mas graças ao Senhor, pela honradez do Senhor em nossa vida, da vida da igreja, é a prova de que Deus é quem sustenta a sua obra, é Ele quem financia a sua obra. Graças ao Senhor, mesmo mediante todas as dificuldades que estamos enfrentando pela quarentena, pelo isolamento social, pelo culto não presencial, mas os irmãos têm sido fiéis ao Senhor, têm abençoado a igreja, e na quinta-feira da semana passada, ou seja, ainda não tínhamos encerrado o mês, Deus abençoou a igreja que conseguimos pagar todas as nossas despesas mensais. Louvado seja o nome do Senhor, e parabenizo também os irmãos que estão sendo fiéis e amorosos quanto à obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Mês de junho está iniciando e será mais uma tarefa, será mais uma batalha, mas com certeza nós iremos vencer em nome de Jesus e também com a sua cooperação, com os dízimos e com as ofertas. Que Deus os abençoe. E também, por esses dias, eu estarei trazendo aos irmãos informações através do corpo diaconal quanto à distribuição de cesta. Temos sido abençoado pelo Senhor, pelos irmãos que têm cooperado, e temos sido bênção na vida de muitas famílias que estão passando por momentos difíceis, mas Deus tem abençoado através da igreja. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Muito obrigado, Pai, pela alegria que temos de saber que Tu és o nosso pastor. Muito obrigado porque nós temos visto a manifestação do Teu poder e da Tua graça em nossa vida. E, ó Deus, muito obrigado pelo sustento da Tua obra. É o Senhor quem financia a Tua casa. E por isso nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Estamos encerrando este mês de maio, que é considerado o mês da família. E rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida de todas as famílias da igreja e de todas as famílias que estão nesse momento participando da escola bíblica dominical. Que Tu possas sustentar essas famílias em Tuas mãos, concedendo a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Valdeci, porque o Teu filho, ó Deus, esteve passando pelo vale da sombra da morte, mas ele não temeu mal algum, porque o Senhor estava com ele. Muito obrigado, ó Deus, pela honra que o Senhor nos dá de sermos Teus filhos e sabemos que nós podemos contar com o Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Valdeci. Sustente em Teus braços, guie a sua vida e, ó Deus, uma plena recuperação para o Teu servo. Muito obrigado, Deus Santo. Também queremos agradecer ao Senhor pela vida do Lula, que pôde voltar para casa recuperado, restabelecido. Que Tu possas abençoar o Teu filho. Queremos agradecer ao Senhor também, porque o Senhor tem preservado o Teu rebanho, tem cuidado dos Seus filhos, e por isso, ó Deus, mais uma semana de vitória na vida da Tua igreja. Muito obrigado pelo sustento da Tua igreja, sustento financeiro, Deus, que é proveniente da Tua graça. É o Senhor quem tem sustentado a Tua obra. Ó Deus, queremos rogar por esse dia, que seja um dia maravilhoso na Tua presença, e que à noite, às 18 horas, sejamos novamente aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. É essa oração que faço ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Um bom dia para todos, bom almoço, e lembre que nós estamos na igreja de 10 até as 12 horas, com o santuário aberto, para que você possa orar ao Senhor. E novamente retornaremos lá de 3 até as 5, com o santuário aberto, para todos aqueles que quiserem ir à casa do Senhor para buscar a bênção de Deus. Que Deus te abençoe, um bom dia, e não esqueça, 18 horas, você, sua família, seus amigos, todos aqui para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus.